Capítulo 36, que trata de outros sucessos raros que aconteceram na venda. Estando nisso, o vendeiro que estava à porta da venda disse: Vem aí um belo grupo de hóspedes. Se pousarem aqui, galdeamos, teremos. Que gente é? Perguntou Cardênio. 4 homens, respondeu o vendeiro. Vêm a cavalo, a gineta, com lanças e adargas, e todos de rostos cobertos com véus negros. Junto deles vem uma mulher vestida de branco, montada num silhão, também trazendo o rosto coberto, e há ainda 2 criados a pé. Já estão perto? Perguntou o cura. Tão perto, respondeu o vendeiro, que já estão chegando. Ouvindo isso, Dorotéia cobriu o rosto e Cardênio penetrou no aposento de Dom Quixote, e quase não tiveram tempo para isso, pois logo entraram na venda todos que o vendeiro descrevera. Apearam-se os 4 que vinham a cavalo e que eram pessoas de boa disposição e aparência gentil, e foram ajudar a apear-se a mulher que estava no silhão. Um deles tomou-a nos braços e sentou-a numa cadeira que estava à entrada do aposento, onde se escondera Cardênio. Durante todo esse tempo, nem eles nem ela haviam tirado os véus ou pronunciado palavra. Apenas a mulher, ao sentar-se na cadeira, deu um profundo suspiro e deixou cair os braços, como se estivesse enferma e prostrada. Os criados que vinham a pé levaram os cavalos à cavalariça. Vendo isso, e ansioso por saber que gente era aquela, trajada daquele modo e tão silenciosa, foi o cura ao lugar onde descansavam os criados, e a um deles perguntou o que desejava. Ele respondeu: Por Deus, Senhor, que não sei dizer-vos que gente é essa. Só sei que aparenta ser gente importante. Especialmente aquele que tomou nos braços a senhora que vistes. Digo-vos isto porque todos os demais lhe têm respeito, e não se faz senão o que ele ordena e decide. E a senhora quem é? Perguntou o cura. Tampouco sei dizer isso, respondeu o criado, porque em toda a viagem não lhe vi o rosto. Ouvi, sim, suspirar muitas vezes, bem como dar uns gemidos profundos, parecendo até que, com cada um deles, sua alma se lhe ia escapar do corpo. Não admira que não saibamos mais do que isso que lhe contei, porque eu e o meu companheiro os estamos acompanhando há apenas 2 dias. Encontramo-los no caminho e eles nos rogaram e persuadiram que viéssemos com eles até Andaluzia, comprometendo-se a pagar-nos muito bem. Acaso ouvistes o nome de algum deles? Inquiriu o cura. Não, e nem poderíamos, respondeu o criado, porque todos caminham em tão grande silêncio que causa admiração. Não se ouve entre eles outra coisa que não sejam os suspiros e soluços da pobre senhora, da qual sentimos muita pena, chegando até a crer que vai forçada aonde a levam. Pelo que se pode deduzir do hábito que veste, é freira, ou vai sê-lo, o que é mais provável. Talvez porque não esteja indo por sua vontade própria para o convento, é que vai triste desse jeito. Tudo pode ser, disse o cura, e deixando-os voltou para onde estava Dorotéia, a qual, tendo ouvido suspirar a embuçada e movida de natural compaixão, se chegou a ela e perguntou: Que mal sentes, minha senhora? Se for daqueles que as mulheres têm costume e experiência de curar, de minha parte e de boa vontade, vos ofereço os meus préstimos. A nada disso respondia a aflita senhora. E, embora houvesse insistido Dorotéia com maiores oferecimentos, ela continuou em silêncio, até que chegou o cavaleiro embuçado, o tal que, segundo o criado, era obedecido por todos, e disse a Dorotéia: Não vos cansais, senhora, em oferecer nada a esta mulher, porque ela tem por costume não agradecer coisa alguma que por ela se faça, nem procureis que vos responda, se não quiserdes ouvir alguma mentira de sua boca.
Nunca disse mentiras, retrucou nesse instante a que até então permanecera calada. Antes, por ser tão verdadeira e tão descostumada a mentir, é que me vejo agora em tamanha desventura, e disto quero que vós mesmos sejais a testemunha, pois é a minha pura verdade que vos faz ser falso e mentiroso. Cardenio escutou essas palavras bem clara e distintamente. Tão próximo estava de quem as dizia, separando-os apenas a porta do quarto de Dom Quixote. Mal as ouviu, exclamou em voz alta: Valha-me Deus! Que ouço? Que voz é essa que chegou aos meus ouvidos? Escutando aos gritos, a senhora volveu a cabeça, toda sobressalta, mas não vendo quem os proferiu. Pôs-se de pé, na intenção de entrar no aposento. Vendo isso, deteve-a o cavaleiro sem a deixar mover um passo. Com a perturbação e o desassossego, caiu do rosto da dama o véu de tafetá que o escondia, descobrindo uma formosura incomparável e um semblante maravilhoso, se bem que pálido e assustado. Seus olhos giravam de um lado para o outro, examinando todos os lugares que a vista podia alcançar, e com tanto afinco que ela parecia haver perdido o juízo. Desconhecendo o motivo de tudo aquilo, Dorotéia e todos quantos a miravam ficaram muito consternados. O cavaleiro a mantinha fortemente segura pelos ombros, e por estar assim tão ocupado em segurá-la, não teve como impedir que também seu véu lhe caísse do rosto, descobrindo-o inteiramente. Alçando os olhos, Dorotéia, que estava abraçada à senhora, viu que o homem que a segurava não era senão o seu esposo, Dom Fernando. Mal reconheceu, deixou escapar do âmago de suas entranhas um longo e tristíssimo ai, e caiu de costas, desmaiada. Se o barbeiro não estivesse perto e a tempo de a recolher nos braços, ela teria caído no chão. Acudiu logo o cura a tirar-lhe o véu, para molhar-lhe o rosto, e, mal a descobriu, também a reconheceu Dom Fernando, que era quem estava abraçado com a outra, e ficou como morto ao vê-la. Mas nem por isso deixou de continuar segurando Lucinda, que era a que procurava soltar-se dos seus braços, por haver reconhecido a voz de Cardenio, como este reconhecera a dela. Cardenio escutou o ai de Dorotéia quando ela caiu desmaiada e, pensando que era a sua Lucinda, saiu esbaforido do aposento. A primeira pessoa que viu foi Dom Fernando, que mantinha Lucinda presa em seus braços. Também Dom Fernando reconheceu Cardenio imediatamente, e todos os três, Lucinda, Cardenio e Dorotéia, ficaram mudos e suspensos, quase sem saber o que lhes havia acontecido. Calaram-se todos, olhando uns para os outros, Dorotéia para Dom Fernando para Cardenio, Cardenio para Lucinda e Lucinda para Cardenio. Mas quem primeiro rompeu o silêncio foi Lucinda, que assim falou a Dom Fernando: Deixai-me, senhor Dom Fernando, pelo que deveis a ser quem sois, já que por outros motivos o não faríeis. Deixai-me chegar ao muro do qual sou a era, ao arrimo do qual não me puderam afastar as vossas importunações, vossas ameaças, vossas promessas, nem vossas dádivas. Notai como o céu, por desusados caminhos a nós outros encobertos, me pôs diante do meu verdadeiro esposo. Bem sabeis, por 1000 custosas experiências, que só a morte seria capaz de apagá-lo da minha memória. E que sirvam tantos e tão claros desenganos para que transformeis, já que não podeis fazer outra coisa, o amor em ódio, o desejo em despeito, e com eles tireis a minha vida. O que darei por bem empregado, se vier a perdê-la diante do meu bom esposo. Quiçá, com a minha morte, fique ele satisfeito quanto à fidelidade que lhe mantive até o derradeiro transe da existência. Entremente, Dorotéia já havia voltado a si, tendo escutado as palavras de Lucinda, vindo por elas a perceber de quem se tratava a outra.
Mas vendo que Dom Fernando não a libertava, nem lhe dava resposta, reuniu todas as suas forças. Levantou-se e foi cair de joelhos aos pés do fidalgo, derramando grande quantidade de lânguidas e sentidas lágrimas, e assim começou a falar-lhe. Se os raios desse sol, Senhor meu, que tens eclipsado nos teus braços, não te ofuscam e tiram a luz dos olhos, já terás reparado que esta criatura, que tens de joelho aos teus pés, e que desventurada há de ser até quando assim quiseres, sou eu, a infeliz Doroteia, sou eu, aquela humilde lavradora, a quem tu, por bondade ou por capricho, quiseste levantar à altura de poder chamar-te tua. Sou aqui, encerrada nos limites da honestidade, viveu despreocupada, até que as vozes das tuas importunações e de teus sentimentos aparentemente justos e amorosos abriram as portas do seu recato, fazendo-a entregar-te as chaves da sua liberdade. Dádiva esta que recebeste tão mal agradecidamente, como bem claro o mostra o fato de me encontrares no lugar em que me encontro, e o ver-te eu a ti da maneira que te vejo. Apesar de tudo, não quero que venhas a pensar que teria sido a desonra que me guiou os passos até aqui, pois quem me trouxe a este local foi a dor e o sentimento de me ver esquecida por ti. Quiseste que eu fosse tua, e de tal modo o quiseste que, ainda que não queiras agora que o seja, já não será possível que deixes de ser meu. Olha, Senhor meu, que a incomparável firmeza com que te quero pode bem compensar a formosura e nobreza daquela por quem me deixas. Não podes pertencer à formosa Lucinda, porque és meu, nem ela pode ser tua, porque pertence a Cardênio, e te será mais fácil se o levares em consideração, conduzir tua vontade no sentido de querer quem te adora, do que obrigar que te queira bem aquela que te tem aversão. A mim solicitaste que por ti me descuidasse, rogaste que te entregasse minha integridade. Não ignoravas a minha condição, e bem sabes de que modo me entreguei à tua vontade. Portanto, não te resta motivo ou pretexto para alegares que eu te tenha enganado, e assim sendo como de fato é, e por seres tão cristão como cavalheiro, por que tardas com tantos rodeios em fazer-me venturosa no fim, como me fizeste no começo? E se, pelo que sou, não me queres como tua verdadeira e legítima esposa, pelo menos aceite-me então como tua escrava, pois me terei por ditosa e bem afortunada, só de te pertencer, seja como for. Não permitas, com deixar-me e desamparar-me, que minha honra seja retalhada pela língua dos intrigantes. Não proporciones tão má velhice para os meus pais, pois não fizeram por merecê-la os tão leais serviços que, como bons vassalos, sempre prestaram aos teus. E se julgas que aniquilarás teu sangue por misturá-lo ao meu, considera que no mundo há pouca ou nenhuma nobreza que não haja percorrido o mesmo caminho, e que a que se toma das mulheres não é a que importa nas ilustres descendências, tanto mais que a verdadeira nobreza consiste na virtude, e se este a ti te falta, negando-me o que tão justamente me deves, tua condição de nobre se mostrará inferior à minha. Enfim, Senhor, o que por último te digo é que, queiras ou não queiras, sou tua esposa. São testemunhas as tuas palavras, que não foram nem haverão de ser mentirosas, se é que te prezas daquilo por que me desprezas. Testemunha será o documento que firmaste, e testemunha o céu, pois como tal tomaste em penhor de tuas promessas. E se a nada disso deres ouvido, não poderás deixar de ouvir o clamor da tua própria consciência, trazendo remorso para o meio da tua alegria, recordando-te estas verdades que te disse e perturbando os teus melhores momentos de prazer e contentamento.
Estas e outras razões proferiu a lastimosa Doroteia, com tanto sentimento e tantas lágrimas que os próprios acompanhantes de Dom Fernando e todos os que se achavam presentes a imitaram. Dom Fernando escutou-a sem replicar palavra, até que ela se calou e começou a dar tantos soluços e suspiros que só mesmo um coração de bronze não se haveria de enternecer com aquelas demonstrações de tão profunda dor. Mirava a Lucinda, não só penalizada com o seu sofrimento, como admirada de sua grande sensatez e formosura. E, embora quisesse aproximar-se dela e dizer-lhe algumas palavras de consolo, não la permitiam os braços de Dom Fernando, que a mantinham imóvel, enquanto também ele próprio não se mexia. Cheio de pasmo e confusão. Por fim, depois de um longo tempo em que ficou a olhar atentamente para Doroteia, ele abriu os braços, soltando a Lucinda e disse: Venceste, formosa Doroteia, venceste, porque não é possível ter coragem para negar tantas verdades juntas. Devido ao desmaio, Lucinda teria ido ao chão logo que alargou Dom Fernando, não estivesse ali perto Cardenio atrás de Dom Fernando, para que este não o conhecesse naquele instante. Porém, pondo de parte todo o temor e aventurando-se a todo risco, acudiu a sustentar Lucinda, colhendo-a nos braços e dizendo-lhe: ó leal, firme e formosa senhora minha, se ao piedoso céu apraz que já tenhas algum descanso, creio que em parte alguma o terás mais seguro do que nestes braços que, ora te recebem, assim como outrora te receberam, quando quis a fortuna que eu pudesse chamar-te minha. A essas palavras, pôs Lucinda os olhos em Cardenio, a quem já havia reconhecido inicialmente pela voz. Então, confirmando pelos olhos que era ele mesmo, lançou-lhe os braços ao pescoço, quase fora de si e sem levar em conta nenhum honesto respeito, e juntando-se rosto ao dele, lhe disse: Vós sim, senhor meu, sois o verdadeiro dono desta vossa cativa, por mais que o queira impedir a sorte adversa, e por mais ameaças que se façam a esta minha vida, que se sustenta na vossa. Estranho espetáculo foi esse para Dom Fernando e para todos os circunstantes, admirados de tão inusitado acontecimento. Julgou Doroteia que Dom Fernando havia perdido a cor do rosto e dava ares de se queres vingar de Cardenio, porque ouviu levar a mão para a tomar da espada. Mal notou, porém, com nunca vista presteza, se abraçou a ele pelos joelhos, beijando-os e os apertando tão firmemente que ele nem conseguia movê-los, e, sem cessar um instante de chorar, lhe disse: Que pretendes fazer, único refúgio meu, neste tão inesperado transe? Tens a teus pés a tua esposa, e a que queres que o seja está nos braços do marido. Vê se te fica bem, ou se te será possível desfazer o que o céu dispôs, ou se te convirá erguer e igualar à tua própria altura aquela que, a despeito de todos os obstáculos, confirmadas na sua verdade e firmeza, tem diante dos teus olhos os seus, banhados do licor amoroso que inunda o rosto e o peito do seu verdadeiro esposo. Por ser Deus quem é, eu te rogo, e por quem é, suplico, que este tão notório desengano, em vez de te aumentar a ira, faça com que ela se reduza a tal ponto que, quieta e sossegadamente, permitas a esses dois amantes, durante todo o tempo que o céu quiser conceder-lhes, se pertençam um ao outro, sem qualquer impedimento de tua parte. Com isto mostrarás a generosidade do teu ilustre e nobre peito, e verá o mundo que, em ti, é mais forte a razão do que o apetite. Enquanto Doroteia dizia estas palavras, Cardenio, sempre abraçado a Lucinda, não tirava os olhos de Dom Fernando, resolvido,
caso e visse fazer algum movimento em seu prejuízo, a procurar defender-se e até mesmo atacar como melhor pudesse a todos aqueles que em seu desfavor se mostrassem, ainda que isso lhe custasse a vida. A esta altura, porém, acudiram os amigos de Dom Fernando, além do cura e do barbeiro, que a tudo haviam assistido, sem que faltasse o bom do Sancho Pança. Todos rodeavam Dom Fernando, suplicando-lhe que houvesse por bem contemplar as lágrimas de Doroteia e que, sendo verdade, como não podiam duvidar de que o fosse, tudo o que ela lhe dissera, não persistisse ele em a deixar frustrada em suas tão justas esperanças, que considerasse não ser obra do acaso, como parecia, mas particular providência do céu, e se terem todos reunido ali naquele lugar, quando menos o poderiam imaginar, e que advertisse, falou o cura, que só a morte poderia separar Lucinda de Cardenio, pois ambos, mesmo que os dividisse o fio da espada, se julgariam felicíssimos, caso morressem, e que, nos casos irremediáveis, era suma cordura mostrar um peito generoso, forçando-se e vencendo-se a si mesmo, permitindo que, por sua exclusiva vontade, gozassem os dois o bem que o céu de antemão lhes concedera. Que ele, ademais, detivesse os olhos sobre a beleza de Doroteia, e assim veria que poucas ou nenhuma se lhe poderiam igualar, quanto mais levar-lhe vantagem, e que, a sua formosura, juntasse à humildade o extremado amor que ela lhe voltava. Sobretudo, advertisse em que, se orgulhava de sua condição de cavalheiro e de cristão, outra coisa não podia fazer senão cumprir a palavra empenhada, pois, fazendo isso, estaria também cumprindo seu dever para com Deus e satisfaria as pessoas sensatas, as quais sabem e conhecem ser prerrogativa da formosura, mesmo num indivíduo humilde, quando se faz acompanhar da honestidade, poder levantar-se e nivelar-se a qualquer alteza, sem que isso acarretasse menoscabo para quem a levanta e nivela a si mesmo, e que, quando se cumprem as fortes leis do gosto, desde que neste não intervenha o pecado, não merece censura aquele que a segue. Além desses argumentos, acrescentaram os presentes tais e tantos que o valoroso peito de Dom Fernando, no qual, afinal de contas, corria sangue ilustre, por fim, se abrandou e se deixou vencer pela verdade, que ele não poderia negar, mesmo que quisesse, e o sinal que deu de haver se rendido e entregado ao bom conselho recebido foi baixar-se e abraçar Doroteia, dizendo-lhe: levantai-vos, senhora minha, pois não é justo que fique ajoelhado aos meus pés aquela que tenho na minha alma. Se até aqui não dei mostras do que digo, talvez tenha sido por ordem do céu, para que, verificando eu a fidelidade com que me amais, saiba estimar-vos como mereceis. O que vos rogo é que não me repreendais o mau proceder e o deslize que cometi, pois a mesma razão e força que me moveram a aceitar-vos por minha também me impeliram a que me esquivasse de ser vosso. E para que constatais a verdade destas palavras, voltai-vos e mirai os olhos da já contente Lucinda, e neles achareis a desculpa de todos os meus erros. Se ela achou e alcançou o que desejava, e eu achei em vós o que me cumpre achar, viva ela segura e alegre, por longos e felizes anos, junto de seu Cardenio, enquanto eu rogarei ao céu que mos deixe viver ao lado da minha Doroteia. Dizendo isso, tornou a abraçá-la e juntou seu rosto ao dela, com tão terno sentimento que lhe foi necessário conter-se para que as lágrimas não acabassem fornecendo as últimas e indubitáveis evidências do seu amor e arrependimento. Não tiveram o mesmo controle Lucinda, Cardenio e quase todos os que ali se achavam presentes.
porque começaram a derramar lágrimas, uns por contentamento próprio, outros por conta alheia, que se diria ter-lhe acontecido algum grave e infausto sucesso. Até Sancho Pança chorava, embora tenha dito depois que não chorava senão por ver Doroteia. Não era como ele pensava. A rainha Micomicona, de quem esperava tantas mercês. Durou algum tempo, junto o pranto, o pasmo geral, mas, logo em seguida, Cardenio e Lucinda se foram prostrar de joelhos diante de Dom Fernando, dando-lhe graças pela mercê que lhes havia concedido, com palavras tão corteses que ele nem soube o que lhes responder. Levantou-os, pois, e os abraçou com mostras de muito amor e cortesia. Perguntou a Doroteia como havia chegado àquele lugar tão distante de sua terra. Com palavras breves e bem escolhidas, contou ela tudo o que já havia contado ao Cardenio, o que agradou tanto a Dom Fernando e aos que com ele viam, que quiseram durasse mais tempo a narrativa, tal a graça com que Doroteia relatava as suas desventuras. Assim que ela terminou, Dom Fernando contou o que lhe tinha acontecido na cidade, depois que achou no seio de Lucinda aquele papel, em que lhe declarava ser esposa de Cardenio e não poder pertencer-lhe. Afirmou que quis matá-la, e o teria feito, se não lhe o impedisse os pais dela. Saiu então da casa, despeitado e envergonhado, decidido a vingar-se de modo mais completo. No dia seguinte, ficou sabendo que Lucinda fugira da casa dos pais, sem que ninguém pudesse informar seu paradeiro. Porém, ao cabo de alguns meses, veio a saber que ela estava num convento, resolvida a passar ali o resto de sua vida, se não a pudesse passar com Cardenio. Assim que o soube, escolheu para companheiros aqueles 3 cavaleiros e foi ao lugar onde ela se encontrava. Mas evitou falar-lhe, temeroso de que o conhecimento de sua presença no local acarretasse um redobramento de vigilância no convento. Desse modo, tendo aguardado até um dia em que a portaria estava aberta, deixou 2 dos companheiros de guarda à porta e penetrou com o outro no convento, em busca de Lucinda. Foram achá-la no claustro, conversando com uma freira, e, tendo-a raptado sem que ela nada pudesse fazer, conduziram-na a um certo lugar, onde se aprovisionaram de tudo o que precisavam para trazê-lo de volta. Tudo isso foi concluído a tempo e a salvo, por estar o convento situado no campo, a uma boa distância da povoação. Assim que se viu em seu poder, Lucinda perdeu os sentidos. Quando voltou a si, outra coisa não fez senão chorar e suspirar, sem dizer palavra alguma. Desse modo, envoltos em silêncio e lágrimas, tinham chegado àquela venda, o que para ele era como que ter chegado ao céu, onde se rematam e terminam todas as desventuras da terra.